Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça. O Senhor nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, também o nosso Salvador, aceite o culto que nós apresentaremos a Ele. Que o Senhor abençoe este ajuntamento e fale ao nosso coração de forma clara, direta, compreensível, e que saiamos daqui alimentados, direcionados pelo Senhor na exposição de sua palavra. Que a igreja seja fortalecida e direcionada por Jesus na noite deste dia. Amém? Muito obrigado. Quero de todo o coração, de toda a minha alma, agradecer a Deus o tempo que Ele nos deu de descanso. Dia 9, nós saímos de férias, viajamos, algumas mudanças, mas todas elas foram necessárias e excelentes para o nosso descanso. A Beth e eu viajamos e eu quero agradecer a Deus pela vida desta igreja. Quero agradecer ao presbítero Carlos Guedes pela liderança na nossa ausência. Quero agradecer pastor Vinícius, pastor Barnett, presbítero Jonas, que foram boca de Deus direta nos cultos durante o nosso tempo de férias. Aos professores da escola dominical, aos líderes de ministério, a toda a membresia pelas orações. As orações chegaram ao trono de Deus e o Senhor produziu bênçãos para nós aonde nós estávamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, estamos hoje, se Deus quiser, assumindo os trabalhos desta igreja, junto com o conselho, junto com a junta diaconal, a mesa administrativa, com todos os professores de escola dominical, com toda a membresia. Queria ler um texto e em seguida orar. O texto se encontra em Colossenses, que diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Esta é a nossa palavra de testemunho a respeito dos irmãos. Por isso, nossa gratidão pelas orações feitas em nosso favor e pelo vosso apoio a todos os trabalhos da igreja. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Nós estamos na 44ª Conferência de Missões. O boletim foi feito especialmente visando esta conferência missionária. Nele está apresentados todos os missionários que são apoiados por esta igreja. Nós agradecemos o Conselho de Missões por este trabalho. E é interessante que ele acontece muito bem. Agradeço aos irmãos que lideraram esta conferência, que organizaram esta conferência, ao M que esteve conosco ontem e hoje, pastor Vacílios, que vem de São Paulo para nos trazer o recado de Deus, a palavra de Deus, para o coração de cada um de nós, que certamente nos alimentará, direcionará e fortalecerá. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus que está no céu, por meio de Jesus, o teu Filho, nós nos apresentamos agora. O desejo do nosso coração, ele é de te adorar, é de te servir,
de tornar o Senhor Jesus conhecido e viver o Evangelho e assim vivendo, torná-lo também conhecido no nosso testemunho. Pai, obrigado por esta conferência, por tudo que já aconteceu. Muito, muito obrigado pelos movimentos nos bastidores que favoreceu todo esse trabalho. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por esta igreja e por este momento de culto. Pedimos que o Senhor abençoe, que o teu Espírito tenha toda a liberdade de trabalhar a nossa mente, os nossos sentimentos, vontade e as nossas ações para produzir frutos em toda a terra. Frutos esses que glorifiquem o teu nome e que torne o Evangelho de Jesus conhecido em toda a terra. Pedimos as tuas bênçãos sobre o povo que está aqui e sobre aqueles que desejavam estar aqui, mas que prestam culto com a mesma reverência através da internet. Alguns, ó Deus querido, impossibilitados pela idade, pela ausência de saúde, por viagem de trabalho, mas eles estão presentes no culto ao Senhor com reverência, e por isso nós te agradecemos e por eles nós também rogamos ao Senhor. Abençoe este ajuntamento aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, à guisa de avisos, próximo domingo, já é dezembro, dia 5, nós teremos duas ocasiões bem especiais. A primeira delas é que teremos o culto às 9 horas e nele a Santa Ceia. A Santa Ceia será celebrada em duas ocasiões no próximo domingo, às 9 horas e às 18h15. Então vocês estão convidados a fazer aquele exame que Paulo aconselhou que fizéssemos antes de participar da ceia. Teremos aí 7 dias para fazer isso, a fim de que o Espírito nos sonde mentes e corações e estejamos habilitados para participar da ceia do Senhor. A palavra do Senhor também será pregada nestas duas ocasiões. A outra ocasião especial é que domingo, 10h30, nós vamos voltar aí uns 30 anos no tempo. Quem participou quando jovem ou adolescente de gincana bíblica? Levanta a mão. Eu participei de muitas gincanas bíblicas. Isso deve ter aí mais de 30 anos, muito mais. 30 eu tenho de ministério. Então aí uns 38 anos. Lembram daquele tempo que a gente estudava um livro, estudava um tema, ia lá, nervoso, participar de uma gincana vai ser assim. Serão divididos 4 grupos, lá no Recanto Peniel, 10h30. Nós vamos encerrar o culto aqui, 10 horas. E vamos para lá. Não tem nenhum problema a idade. De 2 anos a 100 anos você pode participar, tá bom? Depois disso ou antes disso não é muito aconselhado. Todos terão a oportunidade de participar. Teremos atividades físicas para os mais novos, temos atividades não tão físicas para os mais idosos, mas todos poderemos participar. Vamos relembrar aquele tempo de gincana, está tudo pronto, tudo organizado. Olha que coisa joia. Esta igreja funciona muito bem. Por isso nós glorificamos a Deus. Tá bom? Então vocês estão convidados, domingo, dia 5, 10h30, lá no Recanto Peniel, para participarmos da nossa gincana bíblica. No domingo seguinte, dia 12, é o dia da Bíblia. E nós teremos naquela ocasião, no culto da manhã, os Gideões internacionais conosco. Eles vão nos falar
sobre a Bíblia no Brasil, trazendo a mensagem de Deus e a importância do ministério que eles exercem há muito tempo. Eu não sei se é sabido, mas os Gideões Internacionais aqui em São José começou também nesta igreja. Presbítero Samuel Mendes. Olha que memória agradável. Então vocês estão convidados, dia 12. Nós estaremos aqui e vamos receber os Gideões Internacionais para cultuar o Senhor Jesus Cristo juntos. Tá bom? Muito obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8. Mesmo assentados, como nós nos encontramos, mas com a devida reverência, por tratar-se da palavra de Deus, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na sua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Você liga o televisor, em qualquer que seja o canal, não tem notícia boa. Não tem nada que possa edificar ou alegrar o nosso coração. Notícia nenhuma que vem de televisor ou de rádio. Mas aqui diz que aqueles que anunciam o Evangelho de Jesus produzem coisas boas em toda a cidade. E os seus pés serão formosos. Deus nos abençoe por isso. Amém? Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Vamos render-lhe glórias, graças e bendizer o nome com cânticos? Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos cantar uma velha canção que trata sobre mão no arado. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62, o Senhor Jesus põe à prova aqueles que desejam segui-lo. Ele diz que se alguém põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno do reino de Deus. E nós fomos chamados, e as nossas mãos já estão no arado. Por isso nós perseveramos firmes. É isso que essa música nos encoraja a cantar e a dizer uns para os outros e para Deus. Vamos nos colocar em pé e cantar com alegria ao Senhor.
trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente. Lança a semente, espalha pelo chão, planta tua terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, Mostre em tua vida, faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Vamos cantar ao Senhor? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai. anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito Ele é grande, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Somos chamados para anunciar esta mensagem por toda a terra. Vamos cantar mais uma vez, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre
Senhor em majestade, estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus. Amém. Nós temos revelado nas Escrituras que um dia, gente de toda a tribo, povo e nação estará diante do trono do Cordeiro, adorando ao Cordeiro e ao nosso Deus. Nós vamos cantar isso, experimentando um pouco do que um dia experimentaremos naquele dia. As tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi, bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, Raiz de Davi, bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Os nossos talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi, bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos nesta noite e te adoramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Quero convidar o presbítero Carlos Guedes que venha aqui à frente. A nossa gratidão a ele, conforme já foi falado. Eu queria que ele orasse pela palavra do Senhor ao nosso coração, que possa produzir frutos que nos levem a mudanças para obedecer ao Senhor no que Ele espera de cada um de nós. Confirme sobre os cuidados de Deus o pastor Vacílios, com a nossa gratidão por tê-lo conosco. Após a sua oração, a palavra está com o pastor Vacílios. Bondoso Deus, na Tua santa presença, Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade que estamos reunidos aqui como corpo de Cristo, para, ó Deus, em primeiro lugar, glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome, Senhor.
E, ó Deus, a nossa esperança é de que um dia realmente estejamos nos céus, na Tua presença gloriosa, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome, te exaltando e glorificando, Senhor, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Te louvamos, ó Deus, pela essa oportunidade de pertencer ao Seu rebanho, de pertencer à Tua igreja, ó Deus. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, para que, desafiados pela Tua palavra, possamos cumprir a missão que o Senhor mesmo deixou para a Sua igreja neste mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Trata, Senhor, o nosso coração. Fala, Senhor, a nossa mente. E usa, Senhor, o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos nessa noite, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero expressar a minha gratidão pelo o convite que me foi para estar com os amados irmãos aqui esta noite. O meu costume, domingo de manhã, orar por esta igreja. Começo a orar pelo pastor e sua família, os presbíteros e suas famílias, os diáconos, os homens da igreja, as mulheres da igreja, aos jovens, mesmo que não sei os nomes, os juniores, os adolescentes, as crianças e seus professores, todo domingo de manhã. E eu faço com muita alegria, porque também os irmãos me têm como seu obreiro. É por isso que realmente estamos orando. Eu não vim sozinho hoje. A minha família disse, não pode, na volta, escuro, tal. Então, o meu genro e filho me trouxe aqui e vai me levar em casa. O Fábio, por favor, faz assim. Tá bom, obrigado. Bom, esta tarde ou esta noite, nós vamos falar sobre missões. Eu escolhi cinco maneiras de missões. 5 maneiras de missões. Tem muito, mas eu escolhi 5. O livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus nos ensina o que fazer. Repito, Atos 1:8, o Senhor ensina o que fazer. E diz assim, sereis minhas, o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Eu posso realmente usar Jerusalém, as pessoas bem perto de nós. Judeia é talvez o nosso país. E Samaria, os externos países, o Oriente Médio,
Europa e todos os outros. Portanto, esse é o seguinte: missões começa dentro de casa. Missões começa dentro de casa. Eu vou explicar por quê. Eu nasci e fui criado no Egito, mas não sou egípcio, sou grego. E a minha família são assim: a minha mãe, meu pai, minha avó e 6 filhos, todos homens. Você imagina, né? 6 meninos. E nós morávamos num lugar que tinha várias casas iguais. E numa destas casas tinha um casal, ele Nicolas, ela Dona Rosa, e ele é pastor, ele era pastor. E ela, a esposa, eles não tinham filhos. Ela vinha em nossa casa para nos ajudar a minha mãe. 6 filhos. Para lavar, às vezes, roupas nossas. Trazer alguma coisa para nós comer. Muitas vezes, ela levava a nós na casa dela. E o testemunho dela atingiu a minha mãe. E a minha mãe aceitou a Cristo como seu Salvador. Sabe o que a mamãe fazia? Nós toda noite. Então, juntava no quarto dela. Ela ajoelhava aos pés da cama, 3 à esquerda, 3 à direita. Ela orava de olhos abertos para nos controlar. Pode imaginar, né? Controlar. Às vezes ela fazia assim: olha, qual o canto que querem cantar? Então, uma pessoa, outra pessoa, então cantávamos, especialmente um cântico para crianças. Vou cantar para vocês em grego. Όλα τα μικρά παιδιά, ο Χριστός τα αγαπά, μαύρο κίτρινον λευκόν, είναι πολύτιμος αυτόν, όλα τα μικρά παιδιά, αγαπά. E, queridos irmãos, o que aquela irmã Rosa fez por minha mãe, e minha mãe fez para nós. Dos 6 filhos, 5 realmente foram conduzidos a Cristo. 5. Dos 5, 3 foram para o seminário. Dimitrios, Vassílios e Panajotes. Nós fomos para os 4 anos e meu irmão menor, 2 anos. Dos 3, 2 pastores. Dimitrios, pastor de ovelhas, e Vassílios, pastor de cordeirinhos. Que privilégio receber a palavra de Deus. Uma pessoa morando perto de nós,
alcançando a família. Mais tarde, a minha avó não falava grego, falava só turco. Porque moravam, tanto os meus pais como a minha avó moravam na Turquia. Depois houve uma guerra, tinham que sair de lá, mas ela não falava nada de grego. Então, nós todos aprendemos o turco. Em casa a gente então tinha o turco. Como éramos gregos, escola grega. Morava no Egito, árabe. Mas que privilégio de aceitar a Cristo como Salvador na nossa infância e dentro de casa. Dentro de casa. Dentro desses irmãos, o segundo, o Afanásio, ele era muito inteligente, muito. Ele fala 9 idiomas, 9. E trabalhava nos Estados Unidos para o mundo inteiro. Quando a gente queria em casa pegar um livro, estava no quarto dele. Os 2 irmãos mais velhos. Então a gente ia, a porta estava fechada, ia abrir, ele estava no quina assim. Fazendo o quê? Orando. Então a gente fechava. Passava 6, 10 minutos ali vindo, ainda o quê? Orava. Bem, em 1972, eu fui para apresentar a PEC nos Estados Unidos num congresso. E então, já tinham passado 14 anos que a gente não se via. Eu estava lá nas Nações Unidas, lá morando, Nova York. E então, disse, Vasílios, vem, eu vou pegar você e tal. Bom, chegamos, abraçamos, ele me levou no restaurante para comer. E chegamos no apartamento dele, que era nas Nações Unidas. Eu, então, logo fui para o banheiro, voltei, entrei. Ele entrou, ele também terminou, apagou a luz. E eu não vi. Não senti que ele veio dormir. Mas, onde está esse homem? Nada. Estava onde? Lá, orando. Olha, o que esse homem, esse meu irmão fez, era uma tremenda coisa. Tremenda. A minha mãe nos trazia no quarto, lia versículos, ajudava a falar os versículos. O Afanásio era exímio. Todos os salmos, ele sabia, era incrível. Por isso, na escola grega, que era dos padres sinaítas, lá na fronteira entre Gaza e Egito, tem lá
Eles queriam levá-lo para ser padre. Ele tinha um testemunho extraordinário. Que bênção! Missões começa em casa. Em segundo lugar, missões é evangelizar nossos vizinhos. Evangelizar nossos vizinhos. Quando eu casei, então, como eu era sou da APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, nós temos uma classe de boas novas em casa. Então eu fui ver algumas casas que podiam ter meninos, meninas. Os nossos 2 filhos tinham os seus amigos também. Casa por casa que tenha crianças, eu fui visitar e pedir se eles podiam ceder os filhos. Ninguém disse não. 9 crianças, todo sábado à tarde. Mas mais tarde, apareceu na mesma rua uma senhora que tinha asilo para crianças. Crianças sem conhecer o pai. Crianças mais solteiras. 14 crianças. E então, eu fui lá conversar com ela, se possível, eu podia trazer e levar de volta para eles. E ela concordou. Eu fiz o pare, aquele cântico, pare, eu vou contar-lhe. Mas só pare, porque era uma rua que passavam carros e também ônibus. Então, ele tinha que atravessar com as crianças, por isso colocava assim. E vinha então em casa. Entre as crianças, tinha 2 que tinham o mesmo nome. Adriano e Adriano. Então, quando eu dava história bíblica e a Ilona, então, uma história missionária. Pensamos assim, ele era loiro, o outro moreno. Então, a partir de hoje, vamos falar assim, Adriano Moreno. Então, Adriano o loiro. Isso. Mas Adriano, loiro, não andava. Não andava. Não andava. E por isso, os colegas não gostavam dele. Ele não chegava no banheiro na hora. Mas a minha esposa amou esse rapaz. Eram 6 anos. Quando a gente entrava com ele, eu pegava dos braços, a minha esposa pegava ele e levava para sentar no sofá. Ela vibra, abraçava, beijava, conversava com esse. Só cada sábado que às vezes tinha um bolo, ele tinha que pegar o primeiro. E passou algum tempo, eu recebi um telefonema da dona. Estava na PEC. Ele me chamava ministro. Ministro Vacílios, eu tenho uma boa notícia. Disse, qual é a notícia? Qual era? Adriano começou a andar. Adriano começou a andar. Por quê?
porque tinha alguém que eu amava. Tinha alguém que eu amava. Eu arranjei para famílias que conhecia, e então eles adotavam cada uma dessas crianças para irem no nosso acampamento. E ele também ia para o acampamento. Vocês sabem, depois de alguns anos, este rapaz foi conselheiro para o acampamento. De manhã, de domingo, na nossa rua tinha a igreja presbiteriana independente. Então, tinha duas professoras que passaram pela PEC. Então, iam lá, pegavam e traziam também. Nós mudamos de lá, mas sempre tínhamos contato. Passando realmente muito tempo, eu recebi também novamente um telefone. Era a secretária, disse: Pastor Vacílios, alguém quer falar com o senhor. Falei: pergunta o nome. Qual é o nome? Adriano. Então eu corri para abraçar. Olha, ele estava com a Bíblia embaixo do braço, com um caderno. E então ele me disse assim: a igreja me colocou ser diretor da mocidade. Veja que coisa maravilhosa. Traz grande alegria. Mas assim, missões não é só falar de fora do nosso país, não, é na casa. E ainda, então, para os nossos vizinhos. Nossos vizinhos. Este moço, de vez em quando a gente se encontra, é fiel para o Senhor. É fiel. Missões dentro de casa, missões com os vizinhos. Em terceiro lugar, missões dar nosso testemunho. Dar nosso testemunho para os colegas na escola, para colegas no trabalho, para colegas no esporte. O que Jesus disse, como lemos no Atos dos Apóstolos, ele disse também: testemunha. Somos nós testemunha. Eu cheguei no Brasil com 17 anos de idade. Logo arranjei emprego. Naquela época, quem vinha de fora tinha que ter uma profissão. Então, a minha profissão era alfaiate. Alfaiate. Porque o meu avô, que eu não conhecia, ele era alfaiate, então a minha avó me deu todas as coisas do esposo, e aí foi. E eu logo arranjei emprego. Fácil. E a dona, tinham 16 mulheres e 3 homens. O que nós fazíamos era gola e manga. Gola e manga. Ela tinha descendência libanesa, mas não falava bem o árabe. Eu não falava também o português. Mas passando algum tempo,
ela passava assim pertinho de mim e bem assim perto do meu ouvido dizia assim, Basil, não dizia Vacílios, Basil, Basil, você é diferente. Eu não sabia o que era, não sabia. Passava algum tempo, voltava outra vez, Basil, você é diferente. Então eu fui ver para achar. E realmente, quando eu vi o que significa, eu tremi. Esta mulher via em mim algo diferente. Ela fazia trabalhos assim grandes, de uma moça que vinha de cafezal, então fazia o seu vestido e tudo e tal, e ganhava muito dinheiro. E quando acontecia isso, então ela dava para todos nós um almoço no sábado, depois da 1h, para todos. E então, tinha todo tipo de comida e bebida também alcoólica. E ela corria, dizia assim, ninguém toca. Basil vai rezar. Eu tinha 18 anos. Basil vai rezar. Eu olhei para ela e disse, com essas bebidas eu não vou orar. Aí disseram, põe embaixo da porta. Embaixo da falei, nem embaixo da... Então levavam tudo para na cozinha. E eu então orava. Quando uma vez disse para ela assim, eu preciso uma semana para ir num acampamento da palavra da vida. E ela disse, que é isso? Aí eu expliquei. E disse, mas e como você vai pagar? Disse, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Disse, mas quando que é? Eu dei. Ele me deu o dinheiro. Gostava muito de mim. Queridos irmãos, nós precisamos realmente ser testemunhas. Tem uma pessoa grega que mora aqui em São José dos Campos, que eu conheci quando vinha no trabalho das escolas. O nome dele é Constantin Filipides. Não sei se ainda... Eu sei que ela vive, mas não sei se alguém conhece. Sabe o que eu faço? Então eu peço para igrejas lá na Grécia, faço isso, e eles então me mandam o calendário em grego. E eu mando para ele. E ele gosta muito. Nós precisamos realmente fazer isso. De algumas ambições, não é só mas nosso testemunho. Hoje de manhã, assistindo o culto do pastor Daniel, ele mostrou o calendário novo. Eu comprei 5
no ano passado. É para mim e para alguém perto de nós. E se Deus permitir, eu vou também outra vez comprar. Nós temos que fazer a nossa parte para que pessoas conheçam a Cristo como seu Salvador. Missão em casa, missões nos vizinhos, missões dos testemunhos. Número 4. Missões é orar pelos missionários. Orar pelos missionários. Simão, do Egito, esteve aqui. Ele esteve aqui quando o reverendo João então convidou e nos levaram para almoçar. Ele estava junto. Esta igreja o sustenta. Essa igreja sustenta ele. O Simão, excelente obreiro. Faz um trabalho com crianças magnífico. Toda a América, o país, os países do Oriente Médio são 28. 28. Esses 28 países, apenas 4 que você pode pregar. É o país do Líbano, o país de Israel, o país da Jordânia e a ilha de Malta. Os outros é um perigo. Durante este mês, foram treinados em todos os 28 países, treinados pessoas para dar, no próximo mês, a história do Natal. Vocês orem para os pais das crianças, porque, sabe, a parte islâmica é terrível, terrível. Não é fácil. E é perigoso. O nosso obreiro no país esqueci o nome, mas ele ficou 40 dias preso, porque falou para um menino o plano da salvação. Algumas pessoas acham que os missionários que vão para esse país vão de férias. Vocês sabem o que aconteceu há pouco? No país, num desses países, porque eles têm polícia religiosa. O Irã é um terrível. Também esse país que o Marrocos, o país de Marrocos. Eu mesmo tive uma experiência assim. O meu nome é Vassilios Constantinides. Mas no meu passaporte é Basile Constantinides. Então eu fui para ter no Irã obreiros. Tinha lá uma igreja armênia, evangélica, e então fui no hotel e desci para falar com o pastor.
Sabe, naquela época, não sei agora, não é permitido você ter... todo mundo tem, como, sei lá, esses pequenos que nós temos, o nome é proibido. Então as pessoas de noite, de madrugada, colocam então a antena lá para ouvir lá. Se prender, vai para. Quando eu estive isso, eu estava sentado, esperando o pastor me buscar. E duas pessoas paisanas foram para lá para perguntar. Então, eu ouvi. Quando eu mandava via Armênia para ele um e-mail, o meu nome era Vassílios. Então, mas quando me registrei no hotel, por causa do passaporte, era Basílio. Então, eles estavam procurando Vassílios. O nome Vassílios. No dia seguinte, eu já fui. É muito complicado, muito complicado. Mas nós temos que orar por esses irmãos que vão contar a história do Natal a muitas crianças. No ano passado aconteceu e alcançaram 6 milhões de crianças por um mês. E hoje, o alvo é 8 milhões de crianças. Mas depende muito dos pais ceder às crianças. Quando eu fui diretor do Oriente Médio, 8 anos, quando ia viajar nesses lugares, eu mandava um bilhete, uma cartinha curta para muitos amigos orar. Porque não é fácil. Eu queria ir para Bangladesh, porque tínhamos lá 6 obreiros e não tinham mais contato. Então, queria ir para Bangladesh, um país 94% islâmico. Eu telefonei para a embaixada em Brasília, tinha comprado a passagem, ia para a Índia, da Índia para Bangladesh. E então, eu perguntei, quanto tempo para mandar o passaporte? E disseram assim, 15 dias. Eu 15 dias não pode. Eu preciso realmente ir e tal. Como que vai fazer? Diz, não dê. Eu pensei, vamos para a fé. Aí fui para a Índia, na embaixada lá, mas também não pode. 15 dias. Então eu disse, já que eu tenho a passagem, pela fé, eu vou lá. Eu fui lá, então tinha muita gente, e quando cheguei, então, para falar com a pessoa responsável, um soldado lá, ele não falava inglês, ele falava o idioma do país,
E então eu entendi que disse que fazia tá, outra vez, tá. E ele disse, você não tem visto de entrada. O passaporte vai ficar comigo. E você vai atrás, pega a sua mala, venha, e você vai embora com o mesmo avião que veio. Não, quando eu andava para lá, para pegar minha vara, eu orei, Senhor, olha, eu não vim aqui para turismo. Eu vim aqui para estar com os colegas, orar com eles, fazer planos com eles, animar eles e tal. Aí voltei. Quando voltei, tinha um maior do que ele lá, com o meu passaporte na mão, me esperando. Eu cheguei e ele sorriu assim para mim. Brazilian. Yes, I am Brazilian. Aí ele disse, sorriu e disse assim para mim. Ronaldinho, Pelé, meus irmãos, uma porção de nomes, nem eu sabia. Ele disse então assim, vai lá, paga $50 e volta. Eu fui e voltei. Ele disse, quantos dias vai ficar? Disse, 13 dias. Disse, eu vou dar 15. Pronto, paga. Nós temos que orar pelas pessoas que nos oram por nós. O missionário precisa das nossas orações. Sistematicamente, ter os nomes das pessoas, precisa isso. O Jeremias, que tomou o meu lugar, Jeremias é um homem de Deus, E me telefonou e disse assim, eu preciso ir no Sudão para levar o dinheiro deles para outro mês. Mas a Coreia do Sul não permite que os seus cidadãos passem para um país de embargo internacional. Vou explicar. O Sudão se dividiu. O Sul e o Norte. O Sul fala inglês e tem muitos cristãos. E o primeiro, né? Então, ele fala árabe e islâmicos. E ele disse, olha, eu não posso ir, você pode ir para mim? Eu disse, eu posso, não tem problema. Então, telefonei para a embaixada. E ele disse, olha, também, mas foi igual. Precisava realmente o visto. Aí eu disse, mas não tem alguma outra fórmula? Aí ele disse, sim, tem. Um hotel lá no norte do Sudão, na capital, pode convidar você. E eles fazem tudo isso. Então, você tem alguma coisa, por exemplo, um telefone, diz, eu dou. Então, me deu o telefone e eu liguei imediatamente. E a pessoa que falava não era do hotel, não sabia como era, quem era, de onde era. Então, aí perguntei assim, olha, onde vocês estão? Ele disse assim, eu sou grego. Aí, Calimera, Calispera, Possice, aí eu estou falando grego com ele. Grego. Disse, mas grego de onde você é? De onde?
desse grego do Egito. Vá na árabe. Irmãos, quando eu cheguei não precisava fila. Eles tinham o meu nome, me pegaram, pastor, tudo. E 4 dias eu comi e dormi naquele hotel com comida grega. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, mas alguma pessoa tem que estar orando por nós. Irmãos, olha 1 Tessalonicenses. Abre a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. O que Paulo está dizendo? Irmãos, orai por nós. Orai por nós. Os missionários precisam realmente das nossas orações. Das nossas orações. E por último, missões começa dentro de casa. Missões evangelizar nossos vizinhos. Missões ceder nosso testemunho. Missões precisa orar. E missões contribuir com alegria. Contribuir com alegria. A carta de Paulo aos Filipenses, 7 vezes ele usa a palavra alegria. E capítulo Filipenses 4:10, nós vamos ler isso, 4:10, diz assim, alegrei-me. Paulo recebeu uma oferta de uma igreja. E então ele dá, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Essa igreja de Tessalônica, ele poderia dar mais vezes ajuda financeira, mas não tinha correio, não tinha avião, não tinha essas coisas. Por isso ele disse, faltava oportunidade. Mas logo em seguida, Filipenses 4, versículo 16 até 18. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 ou bastante para as minhas necessidades. Esse missionário recebe da igreja de Tessalônica 2 vezes, ele é feliz, contente. O versículo não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente os vossos créditos. Olha, vocês mandaram para mim, Deus vai dar para vocês. Essa é a verdade. E ainda continua o seguinte, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Quer dizer, quando mais dá, Deus dá. Que coisa maravilhosa. É com alegria, com alegria. No livro de 2 Coríntios, o capítulo 9, versículos 6 e 7. 6 a 7. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que estou 24, né? Versículo 9 e 6. E isto afirmo, aquele que semeia. E o verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Alegria. Eu tinha 2 anos trabalhando na Aliança para a Evangelização das Crianças. O pastor Josué era o meu chefe e me deu chaves, diz, a partir de agora, você vai abrir toda manhã o trabalho. Você tem que ver 15 minutos antes. Então eu fiz exatamente como ele mandou. Depois de 2 anos, trabalhando no escritório, a diretoria nacional me pediu para assistir à reunião. Eu vim, eram 20 pessoas, inclusive o pastor João Arantes, que representava aqui essa cidade. Então, quem era o diretor? É pastor Eurídice. Pastor Eurídice da Igreja Batista. Pastor, também pastoreou aqui em São José dos Campos. Bom, eu estava sentado atrás e a diretoria aqui na frente e o presidente ficou de pé e me disse, Vassílios, vem cá. Eu cheguei, fiquei perto dele e disse assim, você trabalhou 2 anos no trabalho. A partir de agora, você não vai trabalhar no escritório. Você vai ser obreiro da PEC. Então, eu olhei para ele e disse, qual é a diferença, pastor? Bem, você quando trabalhou no escritório, recebia salário. Agora que vai ser obreiro, você não vai receber nada. Você vai viver pela fé. Eu não entendi muito, né? – 58 anos eu trabalho na PEC. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. A minha esposa e o meu genro têm alguns obreiros nossos em que eles ajudam. Eu e Ilona temos os nossos, alguns que ajudamos com alegria. Com alegria.
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu entendo da seguinte forma: fiel é o que vos chama. Se eu, ele chamou, e se eu obedeço, o resto quem vai fazer? Ele. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que realmente tenhamos amor, especialmente pelos nossos missionários. Amém. Depois de um grande milagre numa cidade do outro lado do mar, em que o Senhor Jesus curou um homem que era morador da cidade, cujo testemunho era de muita violência. Aquele homem, não desejando continuar na cidade, pediu a Jesus que o deixasse ir com ele. Lembram disso? Marcos capítulo 5. Jesus disse: não, fica na cidade, vai para a tua casa, anuncia aos teus tudo que Deus fez por ti e como teve compaixão de ti. Isso é missões. Não tem como a gente ir para o outro lado do mundo se a gente não começar em casa. Eu aprendi isso. Quero agradecer ao pastor Vacílios pela sua vida. A vida dele é uma mensagem. Eu conheço há mais de 30 anos. Eu acredito que 39, por aí assim. 38, 39 anos. E eu sou grato a Deus, sempre que o tenho perto de mim. A primeira vez que eu ouvi essa história do irmão dele, que ora na parede, eu fiz isso algumas vezes. Coloquei o meu nariz na parede e orei. É tão bom você orar por gente que você conhece e na oração você citar pessoas perto de você. Já orei ao nosso Deus, citando o nome de alguns de vocês. E disso o Senhor é minha testemunha. É o Deus de Abraão, é lógico que é. É o Deus de Isaac, de Jacó, é claro que é. Mas eu gosto de trazer para a minha realidade. E eu oro citando o nome de alguns de vocês. E Deus é testemunha disso. E parece que essa oração, ela é mais viva no meu coração. Ela é mais realidade na minha alma. Ela tem o meu cheiro. E hoje, ouvindo de novo a história do irmão dele, eu me lembrei disso. Ele colocava em L. Em L eu não consegui colocar ainda. Mas na parede eu já coloquei.
no chão muitas vezes. Não é mais santo? Não. Não é. Não é melhor. Não. Mas tem o meu cheiro. Tem o meu jeito. É o Deus de Abraão, mas é o meu Deus. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ouvi-lo de novo. O presbítero Roberto e eu estávamos bem apreensivos acerca do seu retorno. Até cogitamos a possibilidade do senhor ficar aqui e não voltar à noite pelo escuro. Daqui a pouco o Roberto hoje entrou e disse, ele não vem sozinho, o genro dele vem com ele. Aí eu me alegrei com isso. Eu quero agradecer a Deus nesse momento, tá bom? Ó Deus, que amor é esse que o Senhor tem? Que profundidade de amor é essa? Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e pelo que Ele fez por nós na cruz. Obrigado. Somos agradecidos por este grande amor às nações. Gente que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. Gente que não amamos, mas que o Senhor ama. Gente que aborrecemos, mas que o Senhor ama. Gente que nos afastamos, mas que o Senhor se aproxima. Gente que temos preconceitos, mas o Senhor não. E o Senhor deseja salvar todo este povo. E esta igreja é instrumento para tal. Por isso, obrigado. Há 3 bilhões de pessoas que não te conhecem. Mas nós te conhecemos. E queremos que o Senhor se torne conhecido deste povo. E hoje nós aprendemos que missões começam lá em casa, mas envolve os nossos vizinhos, passa pelo nosso testemunho, mas também envolve a nossa vida financeira. Querido Deus, nos use, estamos aqui, porque o Senhor já nos alcançou com a graça de Jesus. E queremos que outros também sejam alcançados. Ajude-nos a orar por este povo que está no campo. Esses missionários que saíram de suas casas e que fizeram a obra e fazem a obra do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesta conferência. Aceite nossa gratidão e nosso louvor por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Presbítero Roberto. Informar os irmãos que houve um problema no Ministério de Comunicação e impossibilitou a transmissão do culto. Então, o culto não foi transmitido por conta de um problema técnico. Tá bom? Boa noite, irmãos. Chegou a hora da gente recolher os compromissos que vão ser usados para basear o nosso orçamento missionário do ano que vem, não é? Então, eu peço àqueles, se algum irmão não pegou esse papel, nós vamos recolher aqui agora. Se algum irmão não pegou esse papel, levante a mão, por favor, que já tem as pessoas que vão... Isabela, você pode me ajudar aqui, por favor? Vem cá. Distribui aqui, que a irmã vai distribuir ali. Aí em cima também, se tiver alguém, só levanta a mão que... Aqui, ó. E também, se alguém não pegou esse boletim, que foi preparado com muito carinho para essa conferência, levanta a mão também, que você vai ganhar o boletim aqui também, tá bom? Isabela, boletim ali para aquela irmã, tá bom? Então, enquanto ela distribui, os boletins também, porque tem irmão que não pegou, tá?
e ver lá em cima. Ah, lá em cima já está. Enquanto vocês preenchem aí, quem não preencheu ainda, né, porque nós vamos recolher em seguida. Se você já pegou esse boletim, abre aí. Ele foi preparado com muito carinho, né? Ele tem explicação do que é o Ministério de Expansão, tem uma palavra sobre os não alcançados, quem são esses 3 bilhões de pessoas não alcançadas, e tem os nossos missionários. Aqui, agora, irmãos, vocês têm como orar pelos missionários, já atendendo aí a pregação de hoje, não é? Eles precisam da nossa oração sistemática, muito como disse o pastor Bacílios. E os irmãos podem ver, estes são os irmãos que nós vamos apoiar financeiramente a partir do ano que vem. Tá? Nós fizemos uma renovação, a comissão de estratégia esteve repensando, analisando uma maior interação com a missão cristã evangélica. Então, esse é o quadro de missões para o ano que vem, dos que vão ser apoiados financeiramente. Temos ainda a irmã Anelisa, não é? Ela mandou uma carta para a igreja, eu quero deixar isso aqui público, não é? Agradecendo o tempo que ela recebeu apoio financeiro, mas que agora ela já se sente suficientemente atendida nessa parte e dispensou. Então, nós pudemos remanejar o auxílio dela, né? Por esse gesto bonito aí. Então, agora nós adotamos esse casal aí, Luciano e Adriana. Na verdade, adotamos o projeto da Missão Cristã Evangélica, é um projeto na Índia. Então, esse casal, Luciano e Adriana, não é? Eles já têm 20 anos de casado, eles já foram missionários lá na Índia por 5 anos, depois eles voltaram, tiveram um período nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil. Ela é membro de uma igreja cristã evangélica, e eles, nesse período mais recente, se filiaram à Missão Cristã Evangélica. Então, eles são obreiros da Missão Cristã Evangélica. Ele já pregou aqui nessa igreja, há 10 anos atrás. Eu, francamente, não me lembro, mas ele pregou aqui, talvez alguém se lembre. Ele pregou aqui há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Então, eles têm 2 filhos, um de 14 anos, um de 17 anos, e voltaram para lá em janeiro de 2020. Então, começou, logo em seguida, a pandemia, não é? Eles resolveram ficar por lá e são apoiados, além da Missão Cristã Evangélica, e agora a nossa aqui junto, né? Por uma missão americana que trabalha especificamente com países que foram colonizados por Portugal. Então, lá na Índia tem um estado que é Goa, né? A cidade de Vasco da Gama. Então, existe povo que já falou português aí no passado lá. Eles estão nessa região, já existe uma igreja em Vasco da Gama, e eles estão plantando igreja em outras cidades dessa mesma região. E também existe o apoio de uma empresa. Nós vamos ver, eu vou pedir, por gentileza, passar o vídeo aqui. Essa empresa trabalha com... Na Índia, mais de 8 milhões de pessoas são forçadas a trabalhar sem salário, mediante formas de intimidação como ameaça, detenção e violência física ou psicológica. Ao aceitarem uma proposta de trabalho fora de seus vilarejos, as pessoas são levadas para cidades ou fazendas. Ao chegarem lá, são cobradas pela viagem, comida e local onde vivem, se tornando reféns de um trabalho sem fim. A proposta de trabalho da New Cycle é mudar a realidade de famílias, proporcionando dignidade em meio a esse cenário. Acreditamos na valorização do homem e do meio ambiente, usando modelos sustentáveis para a transformação de comunidades. A New Cycle tem como objetivo criar uma frente de trabalho autossustentável no ramo da reciclagem, para gerar oportunidades de formação profissional, promovendo renda, desenvolvimento físico e intelectual para comunidades e famílias. Os desafios aqui na Índia são do tamanho dos nossos sonhos para esse país e convidamos você a escrever essa história conosco. Cigano, são lá existe essa questão de várias castas, não é?
eles são chamados Dalits, que são intocáveis, eles não podem nem pedir esmolas. Então, daí essa ideia da empresa de reciclagem de lixo, de dar oportunidade de emprego para essas pessoas, não é? E esses irmãos são, ali vocês viram ali o Luciano e a Adriana, eles estão então agora no nosso quadro de missionários. Então nós vamos passar a apoiar esse projeto, eles têm um alvo de nos próximos 5 anos alcançarem 20 famílias ali, começar uma igreja. É um processo com um alvo, não é? A gente espera que a igreja acampe eles, comece a orar por eles também, nesse novo desafio aí para o nosso campo, não é? Então, os irmãos já preencheram aí os papéis, não é? Nós vamos, antes aqui, nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir ao pastor Waldenberg, por gentileza, pastor, nós preparamos aí, vocês devem estar vendo nos bancos, umas bandeirinhas, está vendo? Então, essa é a hora que nós vamos orar por esse projeto, em particular da Índia, não é? Para que ele seja recebido pela igreja, para que Deus realmente abençoe esse projeto. Mas orando por esse projeto, os irmãos estarão, cada um se comprometendo a orar pelo, aí vai simbolizar, não é, um país do mundo, desses 3 bilhões aí de países não alcançados, não é? Você pega uma bandeirinha, depois você pode levar para casa, se tiver, reparte com alguém aí do lado, ora junto, né? Quando o pastor estiver orando, você lembre, coloque diante de Deus, né? Como exemplo do irmão do pastor Vacilos ali, né? Coloque diante de Deus este país, tá bom? Vamos ter essa oração, depois a gente vai recolher os compromissos. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça e misericórdia, por meio de Jesus nós nos aproximamos do Senhor e queremos confirmar sobre os teus cuidados a Índia, este grande país, com tanta gente, uma população imensa, e alguns deles não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Assim como os ninivitas, o Senhor enviou gente para lá. E dentre as gentes que o Senhor enviou, está o pastor Luciano e a sua esposa Adriana. Querido Deus, a obra que o Senhor fez em Nínive através de um pregador, faça na Índia através de um casal. Outros estão lá. E sabemos que o Senhor ama aquele país como amava Nínive. Podia até ser que Jonas não morresse de amor por aquele país, mas em obediência ao Senhor, ele foi. E o teu Espírito fez a obra de conversão. E toda aquela população veio ao arrependimento. Eu quero pedir esta mesma graça para este povo da Índia. Senhor, nós os colocamos diante do Senhor, primeiramente porque o Senhor os ama. E também porque recebemos do Senhor a incumbência de orar por eles. Abençoe, ó Deus querido, abençoe o Luciano e abençoe a Adriana Pinheiro. Confiamos aos teus cuidados isto, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Não sei se vai ter um hino agora, pastor Vinícius. Colocar aqui no altar o seu envelope, tá bom? Vamos cantar mais uma vez de todas as tribos, enquanto os irmãos trazem o compromisso missionário, nós temos oportunidade nesse momento. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. e amigos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Um povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, E a vida no teu altar, pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Barnett, que vem aqui à frente orar, pedindo ao Senhor que abençoe esses compromissos. Dona Ana Barnett é missionária aqui no Brasil, membro desta igreja, junto com o seu esposo, pastor Barnett. Ela vai orar ao Senhor para que Deus multiplique esses recursos e abençoe os missionários no campo. Ela é missionária neste campo aqui. E nós agradecemos a Deus pela vida dela e de toda a sua família. Nosso Deus e Pai, nós queremos render graças a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco, e nós não merecemos nada de Ti. Somos indignos, ó Pai, mas Te louvamos, Te adoramos e pedimos, ó Pai, que nós sejamos fiéis durante esse ano que vem, em contribuir mensalmente para missões, que nunca esqueçamos deste compromisso que estamos assumindo hoje e que haja mantimento para cada missionário que nossa igreja sustenta. Abençoa cada um no campo, especialmente chegando ao fim do ano, no Natal, Ano Novo, quando estão separados os familiares das igrejas, que eles sintam bem de perto a Tua presença, o Teu conforto, que eles possam transmitir o Teu amor para as pessoas ao seu redor. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a sermos fiéis em contribuir, sermos fiéis em orar pelos missionários. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e que te faça sair daqui para o campo missionário lá fora. Campo esse que começa na sua casa, envolve os seus vizinhos, passa pelo seu testemunho, envolve oração, envolve a vida financeira. O Senhor te faça missionário neste vasto campo de missões. O Senhor te abençoe e te fortaleça e te faça crescer no lugar onde Ele te colocou. O Senhor abençoe a tua vida, abençoe os teus relacionamentos com pais,
O Senhor ouça e responda as tuas orações. Esteja ao alcance do teu clamor. Fortaleça a tua fé e te abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a esperada e gloriosa volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração. Só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um.